Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 14, 27. Vamos ler mais um texto. A palavra, ela diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pai, nesta noite, confiamos esta maravilhosa palavra às tuas mãos. A nossa grande expectativa é que tu fales conosco. Teu falar, ó Pai, é um falar diferente, é um falar que perfura os nossos corações, é um falar que nos edifica, nos fortalece, é um falar, ó Pai, que traz aos nossos corações muita segurança. Esvazia as nossas mentes de tudo aquilo que tem tirado a nossa concentração do Senhor, para que a única voz a ecoar seja a voz do Teu Espírito, revelando e interpretando a Tua palavra para nós. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, eu li esses dois versículos introdutórios para nós analisarmos a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Claro que todo o capítulo 1 de Daniel nós vamos dar uma analisada de uma forma panorâmica, não dá para nós vermos muitos detalhes, mas nós lemos esses dois versículos mostrando toda a realidade do caminho da cruz. Ok, irmãos? Então a obra da cruz, como nós sabemos, vai tratar exatamente do nosso pecado, mas o caminho da cruz envolve a renúncia, a negação de nós mesmos. Então nós vamos hoje verificar isto de uma forma tão prática para as nossas vidas e também numa vida na qual 4 jovens eles enfrentaram quando eles foram levados cativos de Israel para a Babilônia. O que eles enfrentaram ali foi exatamente isto, o caminho da cruz. Por isso que a Bíblia ela não tem novidade, a história sempre vai se repetir. Então nós vamos ver aqueles homens, mulheres que renunciaram a si mesmos, tomaram a cruz, seguiram o Senhor. Esses são aqueles que Apocalipse falam dos vencedores. Os vencedores foram aqueles que alcançaram uma vida de maturidade ao Senhor. Esses irmãos irão reinar com Cristo os 1000 anos no milênio. Esses são aqueles que de fato o Senhor pode contar. São chamados remanescentes. Em toda a localidade sempre vai haver os remanescentes. Primeiro, temos que amar o Senhor, porque se nós não amarmos o Senhor, irmão, nós não conseguiremos avançar buscando o Senhor, porque Ele é o nosso noivo. Então, se Ele é o nosso noivo, o nosso casamento ainda não foi concretizado, mas o que o Senhor espera é que nós correspondamos ao seu amor. Então nós vamos analisar isso de uma forma bem prática hoje, analisando a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos analisar ali alguns detalhes que são fundamentais, irmãos, para que então possamos verificar ou ter aquela vida daqueles 4 jovens como espelho para as nossas vidas. Então vai ser muito interessante nós observarmos com bastante cuidado, primeiro que a vida cristã, irmãos, não tem outro caminho, a não ser uma vida de renúncia, de negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar as suas próprias vontades. Eu não estou dizendo aqui que Deus é um desmancha-prazer. Muito pelo contrário, Ele sabe dos teus anseios, sabe dos teus sonhos, e Ele está muito interessado e preocupado com os teus sonhos, em que eles se realizem, mas se for da vontade dEle. Porque Ele sabe, porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, aquilo que é melhor para nós. Nós que achamos que muitas coisas que nós planejamos,
é bom para nós. Então faça muitos planos, planos até extraordinários, mas coloque-os diante do Senhor, para buscar a vontade dEle. Se for da vontade dEle, quando Ele abençoa o seu projeto, o seu plano, nada e nem ninguém irá segurar. Esses planos serão concretizados porque eles estão unidos à vontade do Senhor. Então, é como que se os meus planos fossem os planos do Senhor. E é tão bom, irmãos, quando nós sonhamos os sonhos de Deus. Deus Pai, Ele tem um sonho, Ele tem um propósito eterno. E este ano a gente vai tratar muito sobre o eterno propósito do Pai revelado em Cristo Jesus, no qual Ele conta com a nossa cooperação. Porque sem a cooperação da igreja, irmãos, nós sempre iremos retardar ou atrasar a vinda do Senhor. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele está muito ansioso. Se nós olharmos para o coração do nosso amado Senhor, nós vamos enxergar um coração ansioso, porque Ele está esperando a sua noiva há mais de 2000 anos. Olha que tempo, né? E a noiva ainda não está preparada. Quarta-feira nós mencionávamos alguma coisa sobre este grande encontro, mas quero deixar para vocês aqui que cristianismo sem cruz, ele é diabólico. Ele é chamado ensino de demônios, percebe? Porque o demônio também prega a Bíblia, de uma forma melhor do que talvez todos os pregadores. Mas se é um fato que, se tem um fato que onde ele patina, é naquilo que concerne a uma vida de renúncia. E somente a cruz, operando em nós, ela fará com que nós então venhamos a viver um cristianismo autêntico, não um cristianismo denominacional, um cristianismo que muitos se orgulham por frequentar denominação A ou B ou C. Percebe, irmãos? Como esse tempo atrás, um irmão, numa comunidade de 1000 pessoas, ele disse o seguinte, muito corajoso: se houver aqui nessa comunidade 14 pessoas salvas, tem muita gente. Irmãos, então não se enganem, que a salvação de Deus, ela é para todos, mas nós sabemos que nem todos serão salvos. Por quê? Porque a obra da salvação de Deus envolve uma cruz, envolve uma verdade que é cortante e que ela tem que ser dita a qualquer preço, porque para os pregadores, os irmãos que têm encargo da palavra, às vezes nós não olhamos o que tem nas nossas costas. Paulo, ele diz o seguinte: nós somos escórias de todos. Satanás, ele range os dentes, ele está cogitando meios para tirar os pregadores de cena, matando-os, está fazendo de tudo. Então eu sei o que tem atrás de mim, né? E os irmãos também sabem, por pregar a verdade. Ela doa quem doer, mas ela tem que ser dita, irmãos. Então hoje nós vamos analisar aqui uma questão muito interessante sobre a vida desses 4 jovens. Primeiro, que isso também envolve a nossa experiência com o Senhor. Porque, irmãos, vamos comparar Babilônia com este mundo. Aqueles 4 jovens, eles foram cativos pelo rei da Babilônia, foram tirados lá do povo de Israel e foram levados cativos para Babilônia. Então, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, segundo alguns estudiosos, eles tinham entre 17 a 19 anos. Então ali, o que estava acontecendo, abra comigo por favor em Daniel capítulo 1, é um livro muito interessante, irmãos, vamos tirar algumas lições preciosíssimas, nas quais estão ocorrendo em nossos dias, e muitas vezes nós estamos passando desapercebido, não estamos enxergando essas realidades que está à nossa volta. Então aqui, irmãos, observe Daniel capítulo 1, que quando Joaquim reinava já pelo 3º ano, né, então Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou muitas pessoas cativas, né? E depois nós vamos ver o retorno desse povo. Jeremias vai profetizar isso, está muito relatado, que esse cativeiro seria 70 anos, né? Agora, aqui, irmãos, observa que coisa interessante.
Versículo 3: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Agora, preste atenção: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Vamos parar para pensar aqui e analisar algumas coisas fundamentais. Irmãos, esses 4 jovens foram levados cativos, estavam na Caldeia, estavam lá. Muito bem, então o que o rei queria fazer com eles, irmãos? Queria ensinar a língua dos caldeus, queria mudar muitas coisas. Eu penso aqui, a gente tem que analisar como é que estava a cabeça desses 4 jovens: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o nome deles era os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Depois nós vamos saber por que os nomes deles foram trocados. É muito interessante nós sabermos destes fatos aqui que estão relatados na palavra de Deus, que envolve o nosso tempo também, irmãos, porque a palavra de Deus, ela nunca é desatualizada, ela é sempre atualizada. O que ocorreu aqui na Caldeia, com esses jovens cativos, vocês vão perceber hoje. Nós vamos, com a ajuda do Senhor, que o Espírito Santo abra os nossos olhos para verificarmos que a mesma coisa está ocorrendo hoje em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país chamado Brasil. Não é diferente. Só que aqui literalmente eles foram levados cativos para lá. Então, eles queriam fazer a cabeça de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ensinando a cultura, ensinando a língua. Agora você imagina, irmãos, como estava a cabeça desses 4 jovens. E agora aqui eu quero fazer uma pergunta para você muito interessante, porque nós sabemos que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nesse contexto aqui, eles fizeram a diferença. Agora eu quero fazer uma pergunta para que você considere aí no seu coração e depois diante do Senhor. A sua presença, ela faz a diferença onde você está? A tua presença naquele ambiente no qual você convive, no seu trabalho, no seu lar, faz a diferença? Ou você e eu somos apenas mais um? Lá no seu trabalho, não sei, no trabalho teu, no banco, secretário na lavoura, no escritório, na loja, você faz a diferença? A presença de Cristo em você, ela é percebida? O teu falar denuncia que você é um cristão? Ou nós somos covardes? Ou nós temos medo? Ou temos vergonha? Irmãos, vamos analisar aqui. Esses 4 jovens, eles fizeram a diferença. Mas a pergunta fica: quando você passa pelas ruas, a sua presença, ela é uma simples presença? Ou a sua presença, ela faz a diferença quando você caminha nas ruas? Porque, irmãos, a palavra fala no profeta Isaías, claro, fazendo uma analogia, quando um filho de Deus passa em determinado local, a Bíblia diz, para não dizer pessoas, que as árvores batem palmas. Mas por que as árvores batem palmas? Sabe por quê? Porque nós, aqueles que creram, trazem no seu interior Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. A Trindade Santa mora dentro de nós.
Se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14, 23. Meu Pai o amará e viremos para ele, faremos nele morada. Faremos ali a Trindade, habitando dentro de nós. Então isto é muito grande, irmão. É inconcebível para uma mente humana receber isso de uma forma intelectual. Tem que ser pela fé, pela fé. É como nós dissemos algum tempo atrás. É mais ou menos assim, como que uma vaca preta come capim verde e dá leite branco? Aí você toma o leite, você come o queijo, mas não tem explicação. A fé, nós não explicamos a fé. Por que você creu? Eu criei porque eu criei. Porque a graça foi revelada e mediante a graça eu pude crer. Porque Paulo fala em Romanos 3, que nós somos tão inúteis que nem crer nós conseguimos. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Todos se extraviaram. Uma coisa que nós sabemos fazer é alienar-se de Deus, do Pai. Mas Ele não se aliena de nós. Então, irmãos, não importa, seja você advogado, seja você lixeiro, seja você um coveiro, seja você o que for, onde você está, a tua presença faz a diferença? Caminhoneiro, ajudante de caminhão, secretário, não sei o que você faz, mas a tua presença ali faz a diferença. Lembra-se que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam na Caldeia. E aqui na Caldeia nós vamos verificar que eles fizeram a diferença. Porque, queridos, ali onde você está, você pode ser um abençoador. Lembra de Gênesis capítulo 39, os versículo 2, a palavra fala que Deus era com José, então tudo que José fazia na casa de Potifar, o Senhor prosperava. Então Potifar, quando descobriu e viu, porque ele viu, José fazia a diferença, que tudo quanto José colocava a mão como bom administrador, como mordomo, administrador, o Senhor abençoava, então Potifar colocou tudo nas mãos de José. E a partir do momento, diz a Bíblia, que Potifar colocou todas as coisas sob a mão de José, o Senhor abençoou, não só apenas a casa de Potifar, mas os seus campos, tudo por amor de José. Irmãos, aquele texto de Efésios que fala que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Então o abençoador mora dentro de nós. Deus não tem mais bênção para mim e para você. Tudo que Ele tinha para nos abençoar, já nos deu em Cristo. E tudo que Ele tem para você, Ele vai dar para você em Cristo. E essas bênçãos não irão lhe corromper, porque já passou pela cruz. Porque tudo que não passar pela cruz, nos corrompe. Vou citar para vocês um exemplo aqui em rápidas palavras. Lembra de Gênesis capítulo 22? O filho da promessa, Isaque, nasceu. Mas quando ele nasceu, e ali você vai perceber com bastante cuidado, a história de Abraão é feita de 4 altares. Altar da revelação, altar da separação, altar da edificação e o altar da maturidade, que é Gênesis 22, quando ele preparou aquele altar para sacrificar o seu filho. Mas Isaque não havia passado pelo altar. Altar, no Antigo Testamento, é uma alusão à cruz de Cristo. A cruz. Todas as vezes que você encontrar altar no Antigo Testamento, lembre-se que está fazendo uma alusão à cruz. Então, quando Isaque nasceu, a palavra fala que Abraão amou seu filho Isaque. E aquele filho estava corrompendo o coração de Abraão. Então, Deus tinha que fazer com que aquele filho passasse pela cruz, para que então Abraão pudesse receber na sua tenda e seu filho não o corromperia. Percebe? Porque, irmãos, se não passar pela cruz, as bênçãos de Deus para nós, elas nos corrompem, nos tornam arrogantes espirituais. Mas quando passa para a cruz, nós sabemos que são acréscimos deste Deus galardoador, que ama nos presentear. Percebe? Então não vai corromper. Então, quando Abraão ofereceu, porque Deus o pediu, o seu filho, na realidade era o coração de Abraão que Deus queria. Deus quer exclusividade, porque ele se mostrará forte para aquele cujo coração é totalmente dele. Irmãos, será que nós temos um coração totalmente conquistado pelo Senhor?
Ou o Senhor tem encontrado em nós ainda reservas? Então, Abraão estava mesmo para sacrificar o seu filho. Então, quando ia matá-lo, porque a sombra não morre, quem morre é o Filho, o Senhor Jesus, né? Então, ele disse: agora eu sei que temes a Deus, agora eu sei que você me ama, Abraão. Então, agora, Abraão poderia receber, colocar Isaque na sua tenda, que aquele filho não o corromperia, porque ele tinha como prioridade o Senhor. Ou seja, ali as afeições naturais de Abraão foram tratadas pela cruz. Isso também acontece no Novo Testamento. Jesus disse em Lucas 14, versículo 26, ele disse assim: quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Entende, irmãos? Então, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Isso é muito sério. Temos que considerar os pés do Senhor. Não é que o Senhor não deseja que a gente ama pai e mãe, esposo, marido, filho, irmão. Temos que amar. Mas a primazia, a prioridade tem que ser o Senhor. Porque se nós não priorizarmos o Senhor como amado da nossa alma, o filho vai nos corromper, marido vai nos corromper, esposa vai nos corromper, mãe, pai vai nos corromper. Então, primeiro é o Senhor. O que Ele pede de nós, irmãos? Ele pede tudo. Filho meu, dai-me o teu coração, dai-me tudo. Por quê? Porque o tudo de Deus Ele deu para nós. Cristo é tudo, Colossenses 3,11. Lá em Romanos 8,32 ele diz assim: ora, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Então nós já temos tudo na pessoa de Cristo, e tem muitas coisas que Ele deseja nos dar, mas Ele sabe o momento em nos conceder, porque se Ele nos dar muitas coisas agora, essas coisas que são as bênçãos do Senhor, que não passou pela cruz ainda, nos corrompe. Estão me compreendendo, irmãos? Mas vamos avançar um pouquinho aqui. Então, tem muitas pessoas, infelizmente, que elas se preocupam com a quantidade de pessoas, talvez para realizar alguma obra. Quanto mais gente, melhor. Isso não é verdade. Deus não trabalha com esse princípio. Nunca trabalhou, irmãos. Se você ler cuidadosamente, quando então Gideão Deus através dele foi vencer os medianitas, no capítulo 7, ali os 8 primeiros versículos, Juízes 7, de 1 até 8, você vai perceber que Deus chamou Gideão para então dar cabo definitivamente com os medianitas. E havia ali à disposição de Gideão quantos mil homens ali? 32 mil homens. Então Deus disse assim: olha, Gideão, vê aí no meio desses 32 mil homens, vê quem são os covardes, quem são os medrosos, quem não tem compromisso, deixa-os fora. Aí sobrou 10 mil homens. Então o Senhor disse para Gideão o seguinte: Gideão, você vai agora, tem muita gente ainda, 10 mil, para enfrentar os medianitas, eram milhares, 10 mil, Gideão, tem muita gente ainda, leva esse povo lá para o lago, para beber água. Quem agachar lá no lago para beber água igual um cão, igual um cachorro, deixa de lado. Então, ficou somente 300 homens que pegaram a água com a mão assim e bebia. Os que agacharam igual cachorro para beber água foram descartados. E Deus disse assim: Gideão, é com esses 300 homens que você vai vencer os medianitas. E assim sucedeu. Então aqui tem uma lição preciosa para nós, irmãos. Esses 4 jovens vai mostrar para nós também que Deus não trabalha com quantidade, mas com qualidade. Percebe? Qualidade atrai quantidade. Percebe? Deus nunca foi do seu propósito trabalhar com quantidade, mas sempre com qualidade. Se uma igreja tem qualidade, ela irá produzir quantidade também, porque o amor de Deus em nós, vivendo essa realidade, é um amor contagiante. Você não precisa sair gritando aí
igual lá na pracinha, eu vejo tanto absurdo, fazendo coisas que Deus nunca pediu. O Senhor Jesus disse que não faria ouvir a sua voz na praça. Pessoas sobem em cima de uma caixinha de fósforo e pregando. Isso aí, irmãos, para ímpio, é um grande obstáculo para que eles, então, não venham conhecer o Senhor. Essa marcha para Jesus, irmãos, quem pediu para marchar para Jesus? Será que é da vontade do Senhor? Onde é que está na Bíblia que nós devemos levantar bandeiras e sair aí, etc. Queridos, misericórdia. E também tem muitos evangélicos levantando bandeiras para políticos, A ou B. Queridos, não é tempo de levantar bandeira para político. Esse mundo está condenado. Este mundo, a palavra fala que os ímpios vai de mal a pior. Nós temos que nos revestir de Cristo, não levantar bandeiras, A ou B, nem bandeira brasileira, percebe? Moramos num país chamado Brasil, onde o Senhor designou que a sua igreja estivesse aqui, mas nós não pertencemos a essa pátria. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos fazer uma pergunta aqui, vamos tentar respondê-la. Por que a presença de Daniel, Ananias, Misael e Azarias fizeram a diferença aqui na Babilônia, aqui na Caldeia? Por que a presença deles fizeram a diferença? Porque aqui, irmãos, Daniel e seus amigos, eles sabiam quem eles eram e eles não foram influenciados pela cultura religiosa dos caldeus. Talvez os pais ficavam pensando, será que eles vão fazer a cabeça do meu filho? Um tempo atrás veio aqui um casal falando para nós, lá em São José do Rio Preto também, minha filha vai para os Estados Unidos, ficar lá 1 ano, será que vão fazer a cabeça dela? Como é que vai ser? Então aqui estava acontecendo exatamente isso com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tentaram fazer a cabeça deles. Quem eram esses 4 jovens? Esses 4 jovens, irmãos, eles eram cativos que foram levados de Israel para a Babilônia, mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo. É esse contexto aqui. Então a Babilônia era dominado por um poderoso rei chamado Nabucodonosor, né? Agora, este rei aqui era muito poderoso nessa época, porque ele invadia cidades com soldados bem treinados, bem armados, e conquistavam a cidade e fazia dos vivos cativos. Então, este rei, ele conquistou muitas terras que nessa época, aqui nesse contexto, foi chamado de o Império Babilônico, pelas conquistas do rei Nabucodonosor. Até hoje, Nabucodonosor é sinônimo de poder, é sinônimo de grandeza, Nabucodonosor. Agora, queridos, nós sabemos que esse rei também foi tratado depois, porque lá em Provérbios 18, versículo, vamos dar uma olhada nesse texto lá, Provérbios 16, verso 18. Aqui, a palavra, ela mostra para nós de uma forma tão específica, e devemos estar atentos com essa verdade, que diz assim, olha só para o texto aí, 16 de Provérbios, versículo 18, e vamos voltar depois lá para Daniel. A palavra diz assim, que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Irmãos, então, quando Nabucodonosor, ele começou a olhar para a sua grandeza, a minha mão fez isso, o meu braço, já havia sido profetizado para ele que ele iria pastar, comer capim com boi, para reconhecer que só tem um poderoso, que é o nosso Deus e Pai. Só Ele que é poderoso. Você pode ler depois Daniel capítulo 4, de 30 em diante, que ele ensoberbeceu seu coração, soberbo precede a ruína,
de altivez de espírito, a queda. Então o que aconteceu com ele? Ele foi pastar igual boi. Todo soberbo, todo arrogante, ele pasta, tem que comer capim, porque é metida besta, sabe? Porque quer ser grande. Grande é ele. Nós somos, diz a Bíblia, menos do que nada. Mas esse menos do que nada, o Senhor quis colocar o seu tudo, que é Cristo. Meu irmão, que grande é o nosso amado Senhor. Queridos, agora vamos imaginar aqui mais uma vez a situação, Daniel capítulo 1, a situação desses 4 jovens. Eles estão vivendo fora de casa. A casa deles é lá em Israel, lá em Judá, né? Como muitos aqui no Brasil, já disse, me referi anteriormente, fazem aquele intercâmbio, né? Imagina uma mãe, hoje, embora tenha WhatsApp, redes sociais que aproximam bastante, mas não é a mesma coisa de estar junto, de você deitar no colo da mamãe, você deitar no colo do teu pai, de se abraçar teu pai e tua mãe, beijar teu pai e tua mãe, né? Às vezes está longe lá e ficam todos preocupados. Então assim viviam esses 4 jovens fora de casa lá na Babilônia, né? Então, queridos, eu creio que os pais desses 4 jovens ficavam pensando, o que vai ou o que irá acontecer com os meus filhos lá na Babilônia? O que eles estão passando? Mas os pais tinham uma confiança que eles eram filhos do Deus de Israel, estavam lá. Agora, Paulo, ele tem para nós pelo menos 2 textos preciosos. 2 Coríntios 5:20, a palavra fala que nós somos embaixadores de Deus. Seja onde Deus te colocar, qualquer terra estranha, você é um representante diplomático de um reino, o reino dos céus. Olha o teu privilégio, irmão, percebe? Lá em Lucas 12:32, Jesus disse assim, não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Então nós estamos aqui neste mundo, cuidando dos negócios do nosso Pai Celestial, como Jesus fazia, cuidando dos negócios do seu Pai. Nós não temos outro motivo, irmãos. Nós vamos tratar dos nossos negócios. Que negócio que nós temos, irmãos? Claro que temos responsabilidades. Servimos a Deus no nosso trabalho. Servimos a Cristo no nosso trabalho. Mas um detalhe que é importante. Somos embaixadores de Deus. E outro texto que traz muita segurança para nós, Efésios 2:6, porque nós já morremos com Cristo. A palavra fala que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esta é a posição de todo filho de Deus, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas, irmãos, aqui nesse capítulo 1, vamos agora tirar algumas lições práticas para nós. Muito interessante. Vamos ler aqui o versículo 5, irmãos. Olha com bastante cuidado. A palavra fala assim, Daniel 1, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Irmãos, vamos trazer para os nossos dias. Nabucodonosor, segundo a tipologia bíblica, ele é uma figura de Satanás. Babilônia é uma figura do Egito. Lá da Babilônia que veio todo e qualquer tipo de idolatria, de esoterismo. Se você fizer um estudo com minudência, você vai descobrir que todas as porcarias veio lá da Babilônia, importado de lá e povoou o mundo inteiro, né? A meditação transcendental, aquela yoga, um monte de coisas, tudo teve a sua origem lá na Babilônia, foi importado de lá para cá, né? Então aqui, irmãos, o que o rei fez aqui? Olha, você vai comer aquilo que eu quero que você coma. Irmãos, infelizmente, hoje em dia, o mundo está determinando a comida que nós temos que comer. Você está percebendo?
Irmãos, liga a TV, todos os dias à tardezinha, a partir das 17h30, eles estão trazendo uma série de comida para você comer, e você tem que comer aquela comida, não é assim? Muitos são influenciados, porque o sistema é maligno, e o sistema nos influencia. Vamos fazer um churrasquinho? Vamos? Que refrigerante que você gosta? Coca-Cola. Por quê? Porque, batendo, você tem que beber aquilo que eu lhe der. Você tem que comer aquilo que eu achar melhor que você tem que comer. Os americanos, eles só comem, a maioria deles, lanche. É uma geração obesa. De 5, 3 são obesos. Por quê? Porque se você vê as propagandas que tem lá nos Estados Unidos, na hora do almoço, na hora do jantar, do lanchinho, é lanche, fast food. E aqui também, hoje, os jovens, com essa era da cibernética, estão no computador com um prato de comida? Não, com um lanche. Eu vejo aqui muitas vezes os jovens, vamos comer um lanche hoje? Puxa vida, por que não comer um arroz, feijão e um ovo frito? Isso faz bem para a saúde. Eu admiro, tem um irmão aqui na comunidade que ele come algumas coisas no lanche e fala assim, eu vou para casa jantar agora. Vai comer o quê? Arroz, feijão. Percebe? Deixa a barriga dele crescer que logo vocês vão descobrir quem é que é. Não posso falar nome, questão de ética. Percebe, irmãos? Mas, seguinte, não é assim, irmãos, a palavra mudou alguma coisa, determinou-lhes o rei a ração diária. O que eles tinham que comer? Não está escrito, está tão claro aqui, irmãos. Agora, irmãos, guarde bem isso que eu vou lhe dizer. E não se esqueça disso que eu vou lhe dizer. É fundamental para a sua vida. Fundamental. No mundo, você é bigorna ou você é martelo? O que você é? Bigorna ou você é martelo? Martelo bate lá, uns ferros em cima da bigorna para dar a forma. Ou você molda, ou você é moldado. Não é assim? Ou você dá a forma para o mundo, ou o mundo lhe coloca você numa forma. Estão me compreendendo? E qual é a lição que o apóstolo Paulo traz para nós, inspirado pelo Espírito? O texto que nós conhecemos, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, Romanos 12, 1 fala assim, pelas misericórdias de Deus, e o que mais? Que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Sem a renovação da mente, você não vai experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você dá a forma para o mundo ou você toma a forma? Ou eles colocam você dentro de uma forma e você sai numa forma do mundo. Não é assim? Querido, por que você está usando essa camisa toda esquisita? Porque está na moda. A moda do mundo, às vezes, não é a moda de Deus. Você foi influenciado pelo sistema mundano, maligno. Está comendo o que eles estão te dando. Queridos, significa que você não tem vontade própria. Você é levado pela cabeça dos outros. Você é um piolho. É levado pela cabeça dos outros. Piolho é assim. Está na cabeça do outro, vai para onde o cara que tem cabeça te leva. Não é assim? Os piolhos. Aí você se acha que você é grande, né? Irmão, hoje infelizmente os cristãos não estão dizendo, como deveria dizer, olha, o caminho este aqui é por aqui, mas estão dançando conforme a música. Se o mundo dança uma valsa, vamos dançar valsa. Se o mundo dança um rap, vamos dançar rap. E hoje, irmãos, o que é triste é saber que infelizmente o mundo tem invadido as igrejas evangélicas. É tanto sincretismo religioso, é tanta mistura, irmão, isso não agrada o Senhor. Como que você vai adorar o Senhor com uma música mundana, com rap gospel, com um local que parece uma boate?
falando com muita dor no coração, não para criticar, irmão, estamos aqui para criticar ninguém, mas infelizmente, principalmente os jovens, têm sofrido uma influência maligna do mundo, fazendo tudo em nome de Deus, mas que Deus não está envolvido. É alma pura, é a presença de Deus, é o arrepio. Se você estiver num ambiente que há muito estridência, sonorização muito alta, você vai perceber que vai cantar, pular, a pessoa vai virar de ponta cabeça e vai fazer um escarcéu. Mas quando se abre a Bíblia, vai ver um monte de boca aberta, sonâmbulo, porque não é uma coisa agitada. E o Senhor fala conosco no silêncio. Silêncio. Uma alma agitada não tem possibilidade de ouvir a voz do Pai, a voz do Espírito, sussurrando em nossos ouvidos. Como vamos crescer no Senhor, irmão? Percebe? Então, queridos, porque esses 4 jovens fizeram a diferença. Eles sabiam quem eles eram. Queriam mudar a comida deles. Queriam mudar a comida deles. No versículo 5 que nós já lemos aqui, né? Então, o rei chegou, irmãos, presta atenção. O rei chegou ao ponto de mudar os nomes desses 4 jovens. Olha aqui o versículo 7 do capítulo 1. Os nomes verdadeiros deles estão no versículo 6. Entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nomes bonitos, né? Desses 4 jovens. Agora olha o 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel ou de Beltesazar, ou de Baltazar, é a mesma coisa aqui. A Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, de Abednego. Irmãos, por que o rei mandou mudar o nome deles? O que isso significa, irmãos? Significa algo muito interessante. Significa que a nossa sociedade, ela está despersonalizando. O seu nome não tem valor. Então, ele hoje também trocou o nosso nome. Se for fazer uma compra que envolve aí 2 ou 3 prestações, o teu nome não tem valor. Tem que ser o teu CPF. Por que mudaram os nomes? E por que hoje o sistema também mudou o nosso nome? Colocou números. O teu número vale mais do que o teu nome. Abra, por favor, em Provérbios capítulo 22, verso 1. Provérbios 22, versículo 1. Porque no teu nome, irmão, há muita riqueza. Olha só, 22, 1 de Provérbios. A palavra, ela diz assim, vamos ler com bastante cuidado. Olha só, Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Irmãos, o teu nome, meu nome, diz a Bíblia, que vale mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Lembra de Isaías 43, verso 1? Abra lá comigo, Isaías 43, verso 1. Aqui nós temos uma declaração que quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou não pelo nosso número, mas chamou pelo nosso nome. Isso é maravilhoso. Isaías 43, verso 1, está escrito assim, olha só, que coisa linda, irmão. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Está vendo? Somos dele. Por quê? Porque ele nos chamou pelo nosso nome. O chamado pelo nome significa que é um chamado individual, um chamado especial. É ser chamado pelo nome. Que lindo é isso, irmão. Percebe? Hoje a sociedade quer mudar tudo, né? Mudar nome. Então, o teu nome não tem mais valor. Para este mundo, não.
que tem valor é o teu CPF, é o número da tua RG, é tantos números que você fica louco, né? Números e mais números, mas o que vale é o teu número e não o teu nome. Então trocaram o nome de Daniel, Azarias, Misael, aqueles nomes tão lindos que eles tinham, foram trocados. Claro que na mente deles sempre foi aqueles nomes daqueles 3 jovens que estavam cativos ali na Babilônia. Então, irmãos, hoje em dia também não é diferente. Até as roupas, quem determina o que você usa é o mundo, é a moda do mundo. A moda do mundo não é a moda de Deus, percebe? Olha, é tão triste quando um cristão, só pode ser um cristão cabeça oca, um cristão que não passou pela cruz, que vai atrás dessas bobeiras do mundo aí, essa moda do mundo, são influenciados, são encantados. Theodore Astor Sparks diz assim: você quer se encantar? Encante-se com o teu Senhor. Ele é tudo para nós, irmãos. Ele é a nossa sabedoria, a nossa riqueza, a nossa vida. Ele é o nosso tudo, a nossa redenção, a nossa santificação. Cristo é tudo. Ele é o nosso pão, a nossa água. Cristo é a nossa vida. Que maravilha é isso, irmãos. Como eu não vou me encantar com o meu Senhor? Ele é tudo para mim. Ele colocou em mim a sua imortalidade. Ele me deu vida nova, trocou meu coração. Me deu uma sabedoria que o mundo não pode resistir a cada um de nós. Percebe? Isso é tão precioso. Você é filho de Deus. Então, eles não se deixaram influenciar porque eles sabiam quem eles eram. Você sabe quem é você, irmão? Se alguém perguntar para você, quem é você? Qual é a sua resposta? Será que você tem personalidade identificativa com o Senhor? O que você é? A resposta está lá em 1 João 3,1, que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O que você é? Filhos de Deus. Sabe como é que Pedro coloca isso, irmão? 1 Pedro 2, versículo 9. Olha que texto maravilhoso. Aqui, irmãos, é um texto que faz ou deve nós saltar de alegria, porque olha que lindo, irmãos. Todas as promessas do Antigo Testamento foi cumprido em Cristo e nós fomos incluídos aqui, porque aqui Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 2, versículo 9: vós, porém, porque aqui ele está tratando sobre a pedra de tropeço aos desobedientes, para o qual fosse exposto, mas no 9 ele diz assim: vós, porém, sois, não é que vai ser, sois raça eleita. Se aproprie disso, irmão. Vocês são o que? Raça eleita, sacerdócio real. Por que somos sacerdócio real? Porque o sumo sacerdote habita dentro de nós. Então nós somos o sacerdócio real. Que mais nós somos, irmãos? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Olha onde nós estamos, das trevas para a sua maravilhosa luz. Que lindo, irmão. Então esse é o nosso Senhor. Então nós estamos neste mundo e a palavra diz assim, por exemplo, assim, Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16: vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eles vão ver as vossas boas obras, são produzidas pelo Espírito, para que nós venhamos a realizá-las, mas na dependência do Espírito Santo. Então ali, irmãos, vamos voltar lá para 1 Daniel, para nós encerrarmos aqui, e depois eu creio que os irmãos podem buscar mais luz diante do Senhor, para extrair lições preciosas. Eu disse para vocês que iriam passar como que uma olhada bem panorâmica, não dá para a gente ver mais detalhes aqui, porque está cheio de detalhes. Então,
Eles estavam na Babilônia. Agora preste atenção. Aqui esses meninos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam onde, irmãos? Na Babilônia. Eles estavam na Caldeia, mas a Babilônia não estava neles. Então, por isso que, olha o versículo 8 aqui, o que Daniel, olha o propósito dele, olha aqui a resolução dele. Daniel se posicionou. Ele disse assim, a palavra fala aqui, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Irmãos, por que Daniel tomou essa resolução aqui firmemente? Sabe por quê? Porque, irmãos, ele não fez nada porque foi do coração dele. Ele conhecia o Senhor, tinha intimidade com o Pai, então ele pôde tomar, porque ele sabia que Deus era quem estava no controle de todas as coisas. E aquelas finas iguarias do rei estava trazendo inquietação para o seu coração. Então ele tomou uma resolução, ele se posicionou. Irmãos, como nós precisamos que a igreja do Senhor tenha colunas, tem anciãos que se assentam na porta. Percebe? Puxa vida. E aí, versículo 9, diz assim a palavra: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. A palavra fala que o coração de todos está nas mãos do Senhor, segundo o querer dele, ele inclina. E Daniel orava 3 vezes por dia. Então ele sabia, irmão, qual era a vontade do Senhor dentro desse contexto aqui. E o chefe dos eunucos, no versículo 10, ficou com muito medo, poderia até morrer, né? Então, versículo 11, ele disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que nos dei legumes a comer e água a beber. Agora tem uns cabeças duras, ele está fazendo o jejum de Daniel. Misericórdia, irmãos. A pessoa não sabe nem o que é jejum. Nós vamos tratar um dia sobre jejum aqui. Eu fico assim abismado que com essas coisas absurdas. Tem que fazer o jejum da lua, percebe? Só não come a lua, come todas as coisas. Mas fazer jejum de Daniel. Um dia nós vamos tratar aqui sobre qual o jejum bíblico. Não como tem feito por aí, que é uma vergonha. Quando eu vejo isso, eu falei, onde é que cabe tanta cegueira espiritual? Meu Deus do céu. Então, experimenta 10 dias, versículo 13. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que come das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Aqui mesmo que eles não tivessem comido nada, eles estariam bem mais robustos, porque estavam no centro da vontade do Pai. Ainda que não coma, Deus é poderoso para sustê-los e revigorá-los. Não é assim? Então, versículo 16. Com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Agora, olha aqui, irmãos, que coisa mais linda. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Irmão,
Deixa eu concluir fazendo uma pergunta aqui. Irmãos, você sabe o que você quer? Você sabe o que você quer? Ou as pessoas dizem o que você tem que querer? Irmãos, sabedoria. Último texto para nós encerrarmos aqui. Essa sabedoria veio para dentro de nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios 1, versículo 30, que diz assim. Olha que texto interessantíssimo, irmão. A palavra, ela diz algo maravilhoso para nós. Esse Cristo já habita no teu interior. Se você creu que você morreu e ressuscitou junto com Ele, senão é apenas religioso. 1 Coríntios 1,30 diz assim a palavra: mas vós sois dele. Esse dele aqui é o sujeito aqui, é Deus. Mas vós sois de Deus em Cristo Jesus. Nós somos de Deus em Cristo, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele, o qual, Jesus se nos tornou da parte de Deus, para mim e para você. Olha aqui, irmão, que palavra linda, sabedoria. Essa sabedoria é o próprio Cristo. Essa sabedoria ninguém pode lhe resistir. Você é um homem e uma mulher que, habitado pelo Senhor, mais sábio deste mundo. Ninguém pode lhe resistir à tua sabedoria, porque a sabedoria não é um acúmulo de conhecimentos, é uma pessoa que habita dentro de mim e de você, que é Cristo. Então, Ele se tornou para mim e para você sabedoria e justiça e santificação e redenção. Irmãos, Romanos 13,14, como o sistema hoje tem determinado o que nós temos que vestir, Romanos 13,14 fala: revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, porque Tu és um Pai que tem falado conosco, tem nos orientado, nos auxiliado, se revelado a nós. Pai, continue falando aos nossos corações durante essa semana, nessa noite. Prepara cada dia mais o nosso coração para sentirmos sede de Ti, Senhor. Continue sustentando e fortalecendo a Tua igreja, na pessoa do Filho. Nos dê uma semana guardados em Teu nome. Tu és a nossa vanguarda e a nossa retaguarda também. Tu és aquele que habita em nós. Oh, meu Pai, como é bom perceber que Tu tens feito e nos guardado e nos abençoado muito mais do que nós merecíamos. Graças Te damos pelo Teu falar. E em Cristo nós oramos. Amém.